Você já se sentiu perdido ao tentar entender o livro do Apocalipse? Aqueles símbolos misteriosos, as visões que parecem saídas de outro mundo, os números enigmáticos e as criaturas assustadoras sempre geraram mais perguntas do que respostas. Por séculos, o Apocalipse foi visto como um enigma. Inscreva-se no canal, deixa o like. Meu muito obrigado. Impenetrável. Um livro selado por um véu de mistério que pouquíssimos conseguiam sequer começar a decifrar. Mas e se eu te dissesse que tudo isso está prestes a mudar? Esqueça as interpretações confusas e os medos infundados. Este não é apenas mais um estudo, é a chave para desvendar, de uma vez por todas, o que o Apocalipse realmente significa. Prepare-se para uma jornada que vai transformar sua percepção sobre o fim dos tempos e a própria Bíblia. Estamos prestes a puxar o véu e revelar a mensagem clara, poderosa e cheia de esperança que se esconde por trás de cada linha. Chega de suposições, chega de pânico. A verdade está prestes a ser revelada e você não vai querer perder um segundo dessa descoberta. A compreensão que você sempre buscou sobre o futuro da humanidade e o plano divino está a um clique de distância. Por muito tempo, a palavra Apocalipse foi sinônimo de mistério, de segredos aterrorizantes e de um futuro sombrio que ninguém ousava sequer tentar decifrar. Quantas vezes você ouviu que o livro do Apocalipse é complexo demais, cheio de códigos que só poucos privilegiados poderiam entender? Esse paradigma gerou medo e afastou milhões de pessoas da mensagem mais poderosa sobre o fim dos tempos. Mas, e se eu te dissesse que tudo o que você aprendeu sobre Apocalipse está errado? A própria palavra grega, apocalipsis, significa revelação, tirar o véu, mostrar o que está escondido. Ou seja, o verdadeiro propósito deste livro nunca foi ocultar, mas sim revelar. É uma janela aberta para o plano de Deus, um mapa detalhado dos eventos que culminarão na vitória final. Esqueça o medo e a confusão. Prepare-se para ver a luz onde antes só havia sombra. Este é o convite para você finalmente entender que o Apocalipse é, na verdade, uma mensagem de esperança e clareza, revelando o destino da humanidade e a soberania divina. Cavaleiros em cavalos coloridos, um dragão de 7 cabeças, uma besta que surge do mar, um cordeiro que foi morto, mas está vivo, trombetas que anunciam juízos, anjos que marcam os escolhidos. A mente humana se sente intimidada e confusa diante da riqueza simbólica do livro do Apocalipse. É fácil se perder em meio a tantas imagens e figuras que parecem saídas de um sonho febril. Mas o que significam esses símbolos? Eles são meras fantasias ou carregam uma mensagem profunda e essencial para os nossos dias? Muitas pessoas desistem de estudar o Apocalipse justamente por não conseguirem decifrar esse universo de alegorias. Mas e se houvesse um guia, uma chave que abrisse o significado de cada um desses elementos? Prepare-se, porque você está prestes a desmistificar cada um deles. Vamos mergulhar juntos e extrair a verdade por trás da besta, do dragão, dos selos, das trombetas e, acima de tudo, do cordeiro vitorioso. Você não só vai entender o que cada símbolo representa, mas também como eles se encaixam no grande plano de Deus para a humanidade. É hora de transformar a confusão em clareza absoluta. Imagine-se, velho, sozinho, isolado em uma ilha rochosa no meio do mar, exilado por causa de sua fé. Essa era a realidade de João, um dos discípulos mais próximos de Jesus no final de sua vida, na ilha de Pátimos. Longe de tudo e de todos, perseguido por sua devoção, ele poderia ter se entregado ao desespero. Quem esperaria que em um cenário de tanta desolação aconteceria a revelação mais extraordinária de toda a Bíblia? Foi exatamente nesse momento de aparente fraqueza e isolamento que João recebeu a visita mais impactante de sua existência, uma visão deslumbrante do Cristo glorificado. Essa não foi uma experiência comum, foi um encontro divino que transcendeu a realidade.
concedendo a um homem em circunstâncias tão humildes a responsabilidade de registrar os eventos finais da história. Sua história humaniza o Apocalipse, mostrando que a maior revelação pode vir nos momentos mais improváveis. Descubra como a experiência pessoal de João moldou a compreensão do futuro e por que a sua visão continua a impactar gerações, revelando o que ninguém jamais esperaria. Esqueça a imagem do Jesus simples que andou pelas ruas da Galileia, ensinando e curando. Embora essa fase tenha sido fundamental para a nossa salvação, o Apocalipse nos revela uma faceta de Cristo que poucos ousam contemplar. Jesus em sua glória suprema. Imagine olhos como fogo consumidor, uma voz que ressoa como o som de muitas águas, uma veste branca como a luz e uma espada afiada saindo de sua boca. É a descrição de um ser de poder incomensurável, o Senhor ressurreto, exaltado, que venceu a morte e reina eternamente. Essa não é apenas uma descrição poética, é a representação do poder absoluto que governa o universo e determina o destino final de todas as coisas. Ver Jesus glorificado é compreender que ele não é uma figura passiva, mas sim o centro de toda a revelação, o juiz justo e o redentor poderoso. Essa imagem transformou João, levando-o a cair como morto aos seus pés. E da mesma forma, a compreensão desse Cristo glorioso tem o poder de mudar a sua história hoje, enchendo seu coração de temor reverente e esperança inabalável diante dos eventos futuros. O livro do Apocalipse não começa apenas com visões cósmicas ou profecias distantes. Antes de revelar os grandes acontecimentos finais, Jesus envia mensagens diretas a 7 igrejas localizadas na Ásia Menor. À primeira vista, pode parecer um relato histórico irrelevante para os nossos dias. Mas não se engane, cada uma dessas cartas é um espelho, um alerta divino que transcende o tempo e o espaço, falando diretamente à sua realidade hoje. Elas representam diferentes tipos de comunidades e indivíduos, algumas perseverando sob perseguição, outras morrendo na fé, algumas mornas, corrompidas ou até mesmo acomodadas. Cristo elogia, corrige e faz promessas eternas a cada uma delas. A pergunta é: em qual dessas igrejas você se enquadra? Suas lutas, suas falhas e suas virtudes são ecoadas nessas cartas milenares. Entender essas mensagens é uma preparação espiritual crucial, um convite pessoal de Jesus para avaliar sua própria vida e fé, antes que algo muito maior seja revelado. Não perca a chance de receber esse alerta divino que pode transformar o seu caminho. Em meio a todas as visões de guerra, fome, pestes e destruição que o Apocalipse apresenta, há um ponto central, um refúgio de paz e soberania que redefine toda a narrativa. João é arrebatado em espírito e levado a um lugar onde o caos simplesmente não existe, diante do trono de Deus no céu. Ali, ele não vê confusão ou desespero, mas sim uma ordem perfeita, um poder absoluto e uma glória indescritível. Trovões, relâmpagos, um arco-íris resplandecente, anciãos lançando suas coroas e seres viventes clamando: Santo, Santo, Santo. Essa visão é o antídoto para a ansiedade que o fim dos tempos pode gerar. Ela nos lembra que, por mais aterrorizantes que os eventos na Terra possam parecer, há um Deus que está no controle absoluto de tudo. Ele não foi pego de surpresa. Cada selo quebrado, cada trombeta que soa, faz parte de um plano divinamente orquestrado. Conectar-se com a visão do trono de Deus é encontrar consolo e perspectiva, compreendendo que mesmo no ápice do caos, o universo é governado por um poder supremo que garante a vitória final da justiça. Prepare-se para uma revelação que vai te chocar. O livro do Apocalipse descreve a quebra de 7 selos, cada um liberando forças devastadoras sobre a Terra. Muitos imaginam que esses são eventos exclusivamente futuros, distantes da nossa realidade. Mas e se eu te dissesse que os 4 primeiros selos,
os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse, já estão atuando intensamente no nosso mundo e você talvez não tenha percebido? Um cavalo branco representando a conquista e a dominação disfarçada de paz. Um cavalo vermelho trazendo guerra e violência sem fim. Um cavalo preto simbolizando a fome e o desequilíbrio econômico. E um cavalo pálido, a própria morte com suas pestes. Olhe ao seu redor. Não são essas as forças que moldam as manchetes e as tragédias do nosso dia a dia? Guerras intermináveis, crises econômicas globais, doenças que ressurgem e a busca implacável por poder. Este estudo não é sobre o que vai acontecer, mas sobre o que já acontece de forma intensificada. Abra seus olhos para a realidade das profecias se cumprindo e compreenda a urgência de viver com propósito. Depois dos selos, o Apocalipse anuncia uma nova série de juízos ainda mais intensos. As 7 trombetas. Cada toque é um alerta cósmico que atinge a natureza, os mares, os rios e até os céus, culminando em pragas e sofrimentos que desafiam a compreensão humana. Saraiva e fogo caindo sobre a terra, montanhas em chamas lançadas ao mar, águas se tornando veneno, escuridão assombrando o dia. Parece ficção científica, não é? Mas e se esses eventos fossem ecos ou prenúncios do que já estamos testemunhando com a fragilidade crescente do nosso planeta? Mudanças climáticas extremas, poluição que envenena rios, desastres naturais em escala sem precedentes. Muitos veem isso como mera coincidência ou obra do acaso. No entanto, o Apocalipse nos força a perguntar: até quando o mundo continuará a ignorar esses sinais? As trombetas não são apenas eventos futuros. São um chamado urgente ao arrependimento, um aviso de que o tempo está se esgotando e que a humanidade, mesmo à beira do abismo, insiste em sua rebeldia. Esteja preparado para entender os sinais que muitos preferem ignorar. Em meio à escalada dos juízos e ao domínio das forças malignas no fim dos tempos, o Apocalipse nos apresenta uma cena de resistência e coragem inabalável. O surgimento das 2 testemunhas. Elas são profetas com poder divino, capazes de fechar os céus, transformar águas em sangue e ferir a terra com pragas, tudo para proclamar a verdade de Deus em um mundo cada vez mais hostil. A sociedade tenta silenciá-las, oprime a voz da fé e zomba da moralidade, mas essas testemunhas permanecem firmes, anunciando a mensagem divina mesmo diante da morte iminente. Imagine a cena, seus corpos expostos nas ruas, o mundo celebrando sua aparente derrota, festejando como se a verdade tivesse sido finalmente calada. Mas o que acontece em seguida é um milagre que choca a todos. O Espírito de vida de Deus entra nelas e elas ressuscitam, subindo aos céus diante dos olhos de seus inimigos. Essa visão é um poderoso lembrete. Por mais que o mundo tente calar a palavra de Deus, por mais que a perseguição se intensifique, a verdade sempre terá a última palavra. Deus sempre terá um povo fiel e invencível. Você já se perguntou quem são os verdadeiros vilões por trás dos eventos caóticos que vemos no mundo? O Apocalipse não nos deixa no escuro. Ele desmascara a trindade satânica que atuará nos últimos dias, revelando os inimigos finais da humanidade e de Deus. Primeiro, temos o dragão, a antiga serpente que é Satanás, a fonte de todo mal, o enganador do mundo inteiro. Em seguida, surge a besta do mar, o anticristo, um líder global com poder político e carisma sedutor, que enganará multidões e perseguirá os que permanecem fiéis. E para completar essa aliança maligna, o falso profeta, uma segunda besta vinda da terra, que usará prodígios e manipulação religiosa para promover o culto à primeira besta, preparando o mundo para a grande apostasia. Entender a identidade e o papel desses 3 personagens é crucial para não ser enganado. Eles não são meras figuras mitológicas, mas representam forças espirituais e políticas que se manifestarão de forma sem precedentes. Quem são eles? Como eles agem? E o mais importante,
Como você pode se proteger de suas artimanhas? A revelação está aqui. Poucas coisas no Apocalipse geram tanto fascínio e tanto temor quanto a marca da besta e o misterioso número 666. Milhões de teorias já surgiram, algumas sensacionalistas, outras meramente especulativas, deixando as pessoas confusas e muitas vezes apavoradas. Seria um chip implantado? Um código de barras? Um sistema de controle global? A verdade é que o Apocalipse nos dá pistas claras sobre o que é essa marca e por que é tão crucial compreendê-la. Não é apenas sobre um símbolo físico, mas sobre uma escolha fundamental: a quem você vai adorar e a quem você vai pertencer. O texto bíblico revela que sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender, criando um sistema de controle total que testará a fé de cada pessoa na Terra. Mas, antes que o pânico tome conta, saiba que o mesmo livro que revela a marca também oferece a proteção e a vitória para aqueles que permanecem fiéis ao Cordeiro. Prepare-se para desvendar o que o 666 realmente significa e o que isso implica para a sua vida hoje. Cuidado, a compreensão correta pode ser a chave da sua salvação. Você se sente oprimido por um sistema global que parece dominado pela corrupção, luxúria e injustiça? O Apocalipse revela um poder mundial chamado Babilônia, a grande prostituta, que representa tudo o que há de mais corrupto na política, na economia e até na religião. Ela se veste de púrpura e escarlate, adorna-se com ouro e pedras preciosas, embriagando as nações com o vinho de sua imoralidade e controlando o comércio mundial. Mas não se engane, por trás de todo esse esplendor, há uma perseguição implacável contra os santos, e ela se embriaga com o sangue dos mártires. Muitas vezes, parece que esse império do mal é invencível, inabalável. No entanto, o Apocalipse proclama uma verdade libertadora e impactante: Babilônia vai cair. Sua destruição virá em uma única hora, de forma violenta e irremediável, para nunca mais ser achada. Reis e mercadores chorarão por seus lucros perdidos, mas o céu se encherá de louvor pela justiça divina. Esta é a promessa do fim para todo sistema que oprime e corrompe. Prepare-se para ver a queda do império da corrupção e a vitória da justiça de Deus. Depois de todas as visões de juízos, guerras e o domínio dos inimigos de Deus, o Apocalipse nos leva ao clímax da história, a volta gloriosa do Rei. João vê o céu aberto e aquele que vem montado em um cavalo branco, chamado Fiel e Verdadeiro, com olhos como chamas de fogo e muitos diademas em sua cabeça. Seu nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não vem para um combate incerto, mas para guerrear com justiça e estabelecer seu domínio. Seus exércitos celestiais o seguem, vestidos de branco e puro linho. E a cena é inegável. Não há batalha, pois a besta e o falso profeta são instantaneamente derrotados e lançados no lago de fogo. O restante é vencido pela simples palavra que sai da boca do Cordeiro. Este não é o fim de tudo, mas o fim da guerra e o início de uma era de eterna paz. O mundo finalmente se cala, não em medo, mas em reconhecimento de que o Rei assumiu seu trono na terra. É a promessa de justiça estabelecida, do mal finalmente vencido e do Cordeiro glorificado diante de todos. Prepare-se para a esperança máxima da história humana. Após o milênio e o juízo final, o Apocalipse nos transporta para a visão mais consoladora e esperançosa de todas: a criação de um novo céu e uma nova terra. Esqueça as imagens de destruição e dor. O primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar, símbolo de agitação, já não existe. Imagine uma realidade onde a nova Jerusalém desce do céu, adornada como uma noiva para seu noivo. Uma voz poderosa declara: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. O mais surpreendente: não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem lágrimas. Aquele que está no trono declara: Eis que faço novas todas as coisas.
A cidade é de ouro puro e transparente, sua luz é a glória de Deus, e o Cordeiro é sua lâmpada. Ali, os servos de Deus o servirão, verão seu rosto e reinarão pelos séculos dos séculos. Este é o destino glorioso preparado para os que estão em Cristo, uma promessa de vida plena e eterna na presença do Criador. Não é um sonho distante, é a sua esperança real e o propósito final de toda a história.